Buenas! Nessa sessão a gente vai falar sobre como descobrir se o Brasil está quebrado ou não. Houve nessa última semana uma discussão devido a uma declaração do presidente dizendo que o Brasil estava quebrado. E a gente vai analisar, então vamos ver alguns indicadores, principalmente no nosso endividamento, para poder dizer se o Brasil está quebrado ou não. Na verdade, para responder isso é uma resposta muito mais complexa, muito mais dados, mas a gente vai ver alguns números principais e que a gente deve acompanhar se tem interesse justamente saber como é que está a questão do endividamento e da situação da nossa economia. Então, vamos lá primeiramente determinar alguns critérios para poder dizer se o Brasil está quebrado ou não. Algumas coisas que a gente deve olhar para dizer se o país, não só o Brasil, mas seja qual for, está quebrado ou não. Primeiro, olhar quanto de dívida a gente tem, então qual o nível de endividamento, qual que é o tamanho. Normalmente a gente olha isso como tanto em dinheiro, mas como um percentual do produto interno bruto, ou seja, de toda a produção brasileira, quanto que a dívida representa disso. Outra coisa importante, não é somente dizer quão endividado você está, mas qual que é o prazo desse endividamento. Entendam o seguinte, uma coisa é você dizer que tem, por exemplo, 1 milhão de dívidas que vai vencer daqui a uma semana, outra coisa é dizer que você tem 1 milhão de dívidas que vai vencer daqui a 10 anos. Não sei quanto a vocês, mas se eu devo 1 milhão de reais e tenho que pagar daqui a uma semana, eu não vou dormir direito. Agora, se eu estou devendo 1 milhão de reais e eu tenho que pagar daqui a 10 anos, dá para dormir uns 9 anos, pelo menos. Estou brincando, não durma tanto tempo assim. Mas tem tempo para trabalhar, recuperar a economia em 10 anos, que não tem necessariamente em uma semana. Então, olhar o prazo da dívida é muito importante. Outro ponto bastante importante aqui é o custo da dívida, porque o custo da dívida, ou seja, qual que é a taxa, então, olhar o prazo, por exemplo, aqui em anos, qual que é o custo, qual que é a taxa que a gente está pagando, é algo importante. Uma coisa também é você dizer, olha, eu devo 1 milhão daqui a 10 anos, e eu pago 2% de juros, quer dizer que esse 1 milhão não vai crescer tanto. Ou os juros que eu vou pagar são pequenos. Outra coisa é você falar assim, olha, eu tenho 1 milhão que eu estou devendo daqui a 10 anos, mas eu tenho que pagar 25% de juros. Puxa, quer dizer que essa dívida vai crescer rapidamente, ela vai dobrar em menos de 4 anos. E mais, eu vou precisar de muito dinheiro para ir pagando esses juros nesse meio tempo. Outra coisa importante para a gente olhar é para quem a gente deve. Então, quem são nossos credores? Porque o tipo de credor também vai dizer se ele é mais de longo prazo, curto prazo, se ele é mais paciente, se ele tem espaço, por exemplo, para comprar mais da nossa dívida ou para nos emprestar mais dinheiro. E também, para esses credores, qual que é a percepção deles? Então, não adianta a gente olhar no espelho e falar, puxa, nós somos muito bons, se o resto do mundo não tem essa percepção. Então, qual que é a percepção dos credores, qual a percepção do mercado quanto à nossa dívida? E um jeito de medir isso é olhar, por exemplo, o rating. Claro, coisas como o custo já vão também passar um pouco dessa informação. Então, faltou o S aqui. Então, se o credor está cobrando um juros maior, quer dizer que a nossa percepção não é nada muito boa. Então, aqui também está relacionado quanto à percepção de risco nosso. Uma outra coisa que é muito importante, principalmente
quando a gente fala de governo, é a questão da rolagem da dívida. Então, o governo consegue rolar essa dívida, com que frequência ele está conseguindo rolar, ele tem tido sucesso na hora que ele vai colocar novos títulos no mercado. Esse é um fator também muito importante. Um outro fator que é importante, mas eu não vou, assim, não vou dar tanta relevância aqui, mas também deve ser considerado, é no caso aqui, a composição da dívida. Isso quer dizer, é dívida é dívida pré-fixada, tem dívida relacionada com a inflação, tem dívida relacionada com dólar e assim por diante. Até porque a composição também vai afetar aqui o custo. Na verdade, vocês reparem, já dá até para sentir que muitos desses fatores falam entre si. Mas essas são algumas das coisas que a gente tem que olhar e analisar. É o que a gente vai fazer agora com os dados, para poder dizer se a gente está quebrado ou não. Vamos também lembrar o seguinte, a gente vive num ambiente de pandemia, então, atualmente, desde o começo de 2020. Então, a gente já está mais endividado do que o normal, mas também dados que a gente vai olhar, vai começar a ver agora, é que a gente já naturalmente, o Brasil já é naturalmente muito endividado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, essa aqui é a notícia aí que o presidente convocou o ministro da Economia após dizer que o país está quebrado. Até talvez para entender mais, ele falou para, vamos dizer, refazer a declaração para entender melhor e tal, ou pôr os pingos nos is. Até porque é o seguinte, o presidente falar que o país está quebrado, para algumas pessoas assim do seu círculo e depois, mas isso repercutir depois na imprensa e vai repercutir na imprensa nacional e internacional, acaba afetando a própria percepção dos credores. Então, é aquela coisa, poxa, se o próprio presidente, que é o líder do país, está falando que está quebrado, eu que sou credor, principalmente, imagina assim, o credor externo, vai ouvir essa declaração, vai ler essa declaração, ele vai falar assim, poxa, já não vou emprestar dinheiro para o Brasil, ou vou tirar meu dinheiro de lá. Então, tem que tomar muito cuidado no tipo de mensagem que você acaba passando, que afeta, assim, a percepção dos credores, mas a gente vai ver se isso chegou a afetar enormemente aqui. Então vamos navegar por alguns indicadores. Eu procurei usar aqui fontes públicas, então está aqui o site do Banco Central, e aí ele tem o bcb.gov.br, e ele tem a seção estatísticas. E aqui na seção estatística, eu vou mudar aqui de lado, vou aqui para o meio. Logo abaixo aqui, a gente tem vários indicadores macroeconômicos, tem esse indicador aqui, esse gráfico, que eu vou ampliar. E nesse gráfico, o que vocês estão vendo aqui é justamente a dívida bruta do governo geral. Então, veja que ela estava aqui em 2011 no nível de 52%, e foi crescendo muito a partir de 2015, e aí é difícil reduzir essa dívida, chegando aqui, agora, novembro de 2020, a 88% do PIB. Então, nós estamos muito endividados? Estamos. E esse endividamento começou a crescer, ou melhor, ele estava estabilizando em 2019, para começar a cair no finalzinho de 2019, mas a pandemia fez ele voltar a crescer, e por causa de todos os compromissos, programas governamentais, queda da atividade econômica, ele chegou a 88% do PIB agora em novembro de 2020. Essa dívida bruta, quando a gente olha a dívida líquida, ou seja, considerando outros caixa do governo, outros títulos, coisas que tem que receber o Tesouro Nacional,
esse índice melhora, cai para 61%, ainda é alto. Lembrando aqui, em 2011 estava na faixa de 37%, a partir de 2015 deu uma explodida, e por causa da pandemia voltou, quando ele voltava estabilizando de novo, teve a pandemia, estourou e está na faixa de 61%. Então a nossa dívida líquida está alta, está bem alta. É algo fora do normal? Não. Vamos olhar aqui. Esses são os dados, só vou mudar aqui de cantinho. Esses são os dados do IPEA Data, com os dados da dívida pública. E vocês vão ver que está aqui, ó, os mesmos dados. Olha, novembro de 2020 estava a dívida líquida, ou dívida pública total, estava em 61% do PIB. E já foi, assim, em 2005 já foi perto de 50%, 47%, perto de 50% aproximadamente, caiu e voltou a subir. Principalmente por causa da crise de 2015, que deu aquele salto, e quando estava tentando recuperar de novo, veio a pandemia e fez explodir. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas ainda a dívida líquida é 61% do PIB. Quer dizer, a gente ainda tem, vamos dizer, estamos muito endividados? Estamos. Tem, a princípio, algum espaço ainda para crescer. E se a gente olhar, já teve cenários piores. Então, aqui, procurando, a gente teve em setembro de 2002, chegamos a 62,45. Também a gente teve toda uma crise cambial ali e tal. E aí deu uma estourada nos indicadores. A gente tinha uma dívida cambial muito forte naquela época, mas depois, aos poucos, ela foi caindo. E, na verdade, a gente só voltou ali ao patamar na faixa dos 61%. Esse setembro de 2002, dentro desse período aqui, ó, de 91 até 2020, setembro de 2002 foi a gente chegou no ponto mais alto, e agora, novembro de 2020, a gente voltou a bater no 61%, vamos chegar, talvez grandes chances em dezembro, e bater aí na faixa dos 62%, do PIB, da nossa dívida total, nossa dívida pública líquida, como na faixa dos 62% do PIB, ou seja, vamos provavelmente chegar perto do máximo histórico. Claro, estamos vivendo um período anormal, vamos esperar que agora em 2021 a coisa vai recuperar. Muito bom, mas o volume está dizendo que está muito alto. Próximo, vamos para ver os outros indicadores. O Tesouro Nacional ele tem um relatório mensal da dívida. Então, esse aí, quem quiser, entra no Google, escreve relatório mensal da dívida e tal. Eu já cliquei e abri aqui o relatório. Então, vou para a página inicial aqui do relatório. Então, está aqui a capinha dele. E agora eu vou mudar aqui para baixo. E vamos olhar agora alguns pontos desse relatório. Primeiramente, vamos ver aqui, ó, como está o estoque, ou melhor, a composição da dívida. É o que eu falei para vocês que não era vamos dizer, dos pontos mais relevantes agora no momento, até porque olhando os indicadores aqui da composição da dívida, a gente vai ver aqui, ó, aqui tem a DPF, a dívida pública federal, e aqui separada só em interna e externa, tá ok? Olhando aqui, eu vou ver o total. A gente tem aqui, ó, prefixado, índice de preços, taxa flutuante e câmbio. Basicamente, prefixadas são taxas, como o próprio nome diz, prefixadas, as letras do Tesouro Nacional, as LTNs e as NTNFs. Índice de preço, a grande maioria aqui ainda é o IPCA, então o Tesouro Inflação, o NTNBs. Taxa flutuante, aqui a gente está falando muito de taxa Selic, ou das LFTs. E câmbio, a gente está falando, câmbio, o grosso aí é dólar, como dá para ver até aqui embaixo,
aproximadamente 86%, já olhando aqui para novembro, da dívida externa é em dólares, depois está separado em outros. Mas aqui a composição, vocês podem ver, olha, 34% da dívida é pré, 25% com índice relacionado com índice de preço e 35% é taxa Selic ou flutuante. Ou seja, a gente está vendo que tem um equilíbrio aí. E só 5% é câmbio, tem um equilíbrio da dívida, então a composição não chega a ser algo preocupante ou que vai dizer assim, olha, a gente está quebrado ou não. Em outras situações poderia até ser. Outra coisa que a gente pode ver aqui, já olhando aqui, é quem compra a nossa dívida, quem detém a nossa dívida. E aqui vou olhar principalmente aqui a dívida interna, e a gente está vendo aqui, ó, os grandes detentores da nossa dívida são, pela ordem, em primeiro lugar, as instituições financeiras, por volta de 29%. Cresceu o papel delas em relação a dezembro de 2019. Na verdade, vocês podem ver até que a dívida está bem dividida entre previdência, instituições financeiras e fundos de investimento, então está praticamente 25% cada um. Só agora em novembro de 2020 é que isso, vamos dizer, caiu um pouco mais. A parte da previdência está diminuindo, mas e cresceu principalmente a participação das instituições financeiras. Previdência normal, que tem vai ser uma grande compradora de dívidas, até porque as pessoas vão fazer sua previdência, PGBL, VGBL, assim por diante, que também está uma parte lá na mão das seguradoras. E vai colocar em títulos públicos, justamente são baixo risco, porque é título emitido pelo governo. E tem muitos desses títulos que são atrelados à inflação. Então, que é uma coisa também que se preocupa quem vai investir na Previdência, afinal, está pensando lá no longo prazo. E investidor de Previdência é interessante justamente porque ele tem um prazo maior, então ele ajuda a esticar o prazo da dívida. No momento que os investidores de Previdência estão diminuindo, isso quer dizer que o prazo da dívida tende a diminuir também, porque outros, como, por exemplo, a instituição financeira, vai privilegiar muito mais títulos de curto prazo do que de longo prazo. E a gente vai ver isso nos dados do prazo da dívida. Mas veja que tem um equilíbrio aí, e uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, é o papel das instituições financeiras, então, principalmente pelo item da rolagem. Então, se eu quero rolar minha dívida e as instituições financeiras, os bancos, por exemplo, os grandes bancos estão do nosso lado, estão do lado do governo, eles estão comprando essa dívida, ou seja, eles estão ajudando a financiar o governo e evita a quebrar. Aliás, o que leva um governo a quebrar é justamente a dificuldade dele rolar essa dívida, ou a incapacidade dele rolar essa dívida, ou seja, captar novo dinheiro para pagar aquilo ali que ele tem. Então, se você não consegue rolar sua dívida, a grande chance é que você vai acabar quebrando, principalmente olhando do lado da dívida. Não estou olhando nem o lado das receitas, que são dos impostos, tá ok? Que era outra coisa também para considerar aí, mas estamos deixando lá, estamos olhando mais a dívida. Então, o que a gente está vendo aqui é um apoio das instituições financeiras. Então, elas estão aí, estão ajudando, estão colaborando e ajudam o governo a rolar. No momento que a gente perder esse apoio, aí sim a quebradeira está complicada. Está chegando aí perto. Aquilo que eu tinha comentado com vocês, por exemplo, os investidores de previdência, vocês podem ver, eles têm um prazo maior, então quase 40% da dívida que é adquirida pela Previdência, ou por investidor de Previdência, é mais de 5 anos. Enquanto das instituições financeiras, a grande parte está ali entre 1 e 3 anos. Então, quem pode nos ajudar justamente a esticar mais a dívida, dar uma folga
São seguradoras, previdência. O banco vai quebrar o galho no curto prazo, então não vai nos ajudar a não quebrar no curto prazo. Vamos falar então um pouco aqui do custo dessa dívida, antes de falar do prazo. E aqui eu quero rapidinho mostrar para vocês. A boa notícia é que o custo da dívida ela está caindo, então tanto do estoque quanto da emissão. O estoque é o total de dívida que a gente tem, tá ok? Então ele está pegando o que a gente tem de emissões novas, então a linha custo médio de emissão está dizendo, olha, as novas emissões, como é que estão? O bom sinal o custo médio das novas emissões está caindo. Então, bom, isso é bom, a gente está captando agora, está tomando emprestado mais barato e está ajudando a reduzir o custo do estoque. No estoque tem o que você emitiu e tem as dívidas antigas. Então, vocês podem ver que, bom sinal, o custo tanto médio da dívida antiga, ou melhor, o agregado de estoque que tem a dívida antiga, quanto as novas, está caindo. Então, nesse quesito, a vida está boa, podemos respirar um pouco aí. E aí tem o lado do vencimento. Do lado do vencimento aqui, eu tenho um ponto para ficar preocupado. O que é o ponto para ficar preocupado? Se vocês olharem no vencimento, principalmente aqui da última coluna aqui da dívida pública no total aqui, vocês estão vendo que o total aqui de vencimento até 12 meses está crescendo. Então tem crescido aqui, por exemplo, de outubro para novembro, e em relação a 2019 também tem crescido, de 2019 para cá tem crescido essa parcela da dívida que vence até 12 meses. Ou seja, a dívida que vem agora no curto prazo, está aumentando. Isso é um sinal de preocupação, tá ok? Por outro lado, a dívida também aqui do longo prazo também está aumentando. Então é aquela coisa, tem uma dívida aqui de curto prazo aqui, mas o governo tem que estar conseguindo também colocar dívida mais no longo prazo para dar uma folga. Mas é um ponto de atenção que a gente tem que ficar ligado aqui. E aqui na próxima página a gente vê aqui o prazo, e aqui isso confirma aquilo que a gente tinha falado. Vocês podem ver que de 2019 para cá, o prazo médio da dívida está caindo. Estava em 3,97 anos, aproximadamente 4 anos, e já caiu agora em novembro para aproximadamente 3,66 anos, ou se você olhar só a dívida interna, já está em 3 anos e meio. Então, isso que a gente já viu no outro quadro, quer dizer, já tem aí uma tendência, olha, o prazo da dívida está diminuindo. O bom é ter uma dívida mais longa, isso dá mais folga para o governo, principalmente agora em época de recuperação, de trabalhar, fazer a economia crescer para recuperar e dar uma folga para pagar a dívida. Então, tem um alerta aí que esse prazo não está dos melhores, assim, poderia estar mais esticado. E esses são alguns dos principais indicadores que a gente viu aqui. Vamos dar uma olhada agora na questão das percepções dos investidores e da rolagem. Agora vou voltar aqui para cima. Então, esse também é o site do Tesouro, e aí falando dos leilões de emissões externas aqui. E descendo aqui, a gente já vê os ratings divulgados mais recentemente aqui pelas agências de avaliação de crédito. E a boa notícia é que, olha, o nosso rating não é melhor, nós não somos nota A, tá ok? Não somos ainda, nós não somos em rating de investimento, nós perdemos alguns anos atrás o grau de investimento, mas nós somos um BB menos, quer dizer, ok, dá para de repente dar uma melhoradinha, mas estamos numa época de crise, então não está assim
assim, não é o melhor do mundo, mas não é o fim do mundo, entendeu? Ou melhor, dá assim, não é para a gente ficar desesperado. Dá para melhorar. Tem que fazer para isso reformas, então as agências de crédito, de avaliação de crédito, vão nos dar notas melhores se a gente fizer reformas. Já fizemos a reforma da Previdência, que já deu uma folga no nosso endividamento, foi que nos ajudou e nos salvou, inclusive, nesse período da pandemia, para não chegar em níveis mais altos de endividamento. Mas ainda temos que trabalhar principalmente nas outras reformas, gastar melhor o dinheiro, tentar ser mais eficiente, temos que ajudar a economia a crescer, tá certo? Para recuperar e voltar no outro patamar e conseguir reduzir os juros. Eu acho que esse é um esforço que o governo tem que fazer forte aí para dar vitalidade. É um grande desafio. E aqui ele tem, descendo mais, tem as vendas de títulos realizados pelo Tesouro Nacional. Então, até pela Lei de Responsabilidade Fiscal, agora, assim, desde 2001, só o Tesouro Nacional emite títulos. Antigamente, o Banco Central também podia emitir. Então, é bom que a gente só vê uma contabilidade, está aí a do Tesouro. E esse ponto é o que eu quero chamar a atenção para vocês, porque é o da rolagem da dívida. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, os resultados dos leilões realizados de dívida, ou seja, novas dívidas que o Tesouro Nacional está emitindo, até porque vencem as antigas e ele tem que pagar as antigas e às vezes também tem que cobrir outros buracos aí, captar novo dinheiro, novas dívidas. Então, ele faz leilões, vai para vender no mercado, esses títulos, e aí a gente vai olhar o resultado de alguns. Então, mostrando alguns aqui que eu já cliquei aqui para abrir, os mais recentes. Esse daqui que vocês estão vendo são resultados da NTN-B, e o resultado foi bom. Então, se vocês olharem, tem a coluna de oferta, a primeira coluna é vencimento, depois volta um ou dois, um é o principal, o dois é quando ele faz uma oferta especial para aquelas instituições chamadas dealers, que são bancos, outras instituições financeiras que ajudam a comprar os títulos, colocar no mercado. O importante é ver o volta 1, que são o volta 2 normalmente são coisas adicionais, quer dizer, não tem aquela obrigatoriedade de colocar aquele título, só se de repente o mercado tiver interesse. Mas o volta 1 é principalmente a necessidade do governo, principalmente a necessidade do Tesouro Nacional para fechar suas contas, fazer a sua gestão. Aí tem a data de liquidação, quando fechou o leilão, vocês estão vendo a data aqui em cima, a data aqui foi dia 5 de janeiro, liquidação é quando é aquela coisa, você me dá o título aqui, eu te dou o dinheiro, um dá o título de um lado, o outro dá o dinheiro no dia seguinte. Então, aqui, quantos títulos foram ofertados? Então, por exemplo, para esse vencimento de 15 de agosto de 2026, foram ofertados 750 mil títulos pelo Tesouro Nacional. Se o Tesouro, como é a NTN-B, ele paga IPCA, e agora aqui, mais 2,3407%, que essa foi a taxa fechada, e aqui a quantidade que foi colocada. Então, olha, o Tesouro ofereceu 750 mil NTN-Bs aqui desse título, que vence em 2026, e conseguiu vender aqui nessa coluna quantidade, a gente vê o quanto que ele conseguiu vender. Olha, ele vendeu 750 mil, então legal. Tudo que ele queria, tudo que ele ofereceu, ele conseguiu colocar no mercado. Bom sinal, conseguimos rolar, conseguimos captar. Outra aqui, da volta 1, ofereceu 500 mil, vendeu 500 mil, show. Ofereceu 50 mil, colocou 50 mil, maravilha. Então, das NTN-Bs foi um sucesso, ótimo. Quer dizer que o mercado está comprando isso daí, está ajudando. Aqui as LTNs. Olhando as LTNs, que são títulos pré-fixados, aí tem a data de vencimento de cada uma delas, o que foi oferecido e também, o Tesouro ofereceu 10 milhões, vendeu 10 milhões. Beleza? Aqui, ofereceu 5 milhões, vendeu
4 milhões e 800. Opa, não vendemos tudo aquilo que oferecemos. Tá bom, não foi 5 milhões, mas foi 4, quase, foi 4.800. Mas é um sinalzinho assim, não foi perfeito, entendeu? Tem coisa aqui que a gente tem que ficar atento. E aqui a taxa que foi fechada é SLTN. Ó, SLTN vence 1º de janeiro de 2023, com essa taxa 4,6898. Aliás, para quem negocia no Tesouro Direto, vou para essa outra tela aqui, vocês estão vendo? Essa é a tela do Tesouro Direto. Então, para quem negocia Tesouro Direto, olha aqui, eu vou aqui para essa data, ó. Aqui, 7 de janeiro, que foi a data daquele leilão. Vocês estão vendo a taxa 4,69. Então, legal, olha aí, ó. Agora eu estou entendendo. Então, como chega nessa taxa 4,69? É justamente desses leilões que são negociados, são feitos entre o Tesouro Nacional e os componentes do mercado. O Tesouro Direto também é gente de mercado, algum dealer de mercado, ou alguns dealers de mercado que estão pondo os papéis aí para serem oferecidos. E aqui o Banco Central ofereceu 2,5 milhões de LTNs, mas só vendeu 2 milhões e 32 mil. Quer dizer, opa, o mercado já não quis tudo também. Então, outro sinalzinho aí, mais atenção. E aqui, por último, eu vou mostrar as LFTs. As LFTs são títulos que pagam a taxa Selic, são títulos flutuantes, então todo dia vai pagando um pouquinho da taxa Selic. E o interessante é o seguinte, como a Selic está muito baixa, o mercado não está muito afim desses títulos. Então, aqui são os piores, vamos dizer, a maior dor de cabeça do governo. Se vocês, ou do Tesouro Nacional, aqui nesse leilão de 7 de janeiro, o Tesouro ofereceu 1 milhão de LTNs, mas só colocou 152 mil, 150 títulos. Ou seja, não foi um sucesso. Então, a princípio, o mercado não estava muito afim desse título. Mesmo a segunda volta também, ó, não foi, comprou um pouco mais, 11% daquilo. O título é a LFT que vence em 2027, o pessoal já gostou mais da taxa. Então, do 1 milhão, conseguiu colocar 847 mil. Mas as LFTs já mostram um sinal mais assim, opa, agora mais atenção. Estou com dificuldade de rolar esse tipo de dívida. Ou a mensagem que o mercado pode querer passar é a seguinte, olha, Tesouro, eu gosto de você, ó, coraçãozinho, mas não quero LFT. Tô afim de NTNB, gosto de LTN, tá certo? Mas LFT não tá rolando, entendeu? Então, o mercado fala através desses leilões com o Tesouro Nacional, o que ele está afim ou não. E aí o Tesouro Nacional pode querer justamente falar assim, olha, legal, então vou aproveitar e tentar esticar mais a dívida aquilo, ou vou mudar a composição dessa dívida para ver se eu consigo dar até um respiro, ter uma folga maior. E melhor, para conseguir rolar essa dívida. Então, um sinal é, o mercado está rolando, ajudando a rolar a dívida, mas o Tesouro vai ter que repensar, assim, justamente com o Ministério da Economia, qual é o tipo de título que atende melhor o mercado e dá mais um respiro aí para ter uma rolagem mais tranquila dessa dívida. E finalmente, só de curiosidade, vou mostrar para vocês, isso aqui está no site do Banco Central, aqui umas notas, uma discussão aqui e tal. E aqui, principalmente, chama atenção para essa última tabelinha, que até o próprio Banco Central não chama muita atenção, das elasticidades, que são a elasticidade da dívida líquida e da dívida bruta. E aí, eu ampliei aqui nesse quadro aqui que vocês estão vendo, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olha,
Nesse quadro, o que a gente pode ver o que acontece com a dívida se tiver uma desvalorização de 1% na taxa de câmbio. Então, por exemplo, se o real desvalorizar quer dizer que, por exemplo, de 5,40 sobe para 5,50. O real desvalorizar frente ao dólar quer dizer que o real vai valer menos, então tem que pagar mais reais para ter $1. Então vejo que, assim, no caso da dívida líquida, o real desvalorizar, isso diminui a dívida líquida. Então, está vendo que a dívida líquida reduz 1% de desvalorização na taxa de câmbio, faz a dívida líquida cair 12 bilhões de reais. Mesmo que a dívida bruta suba, quando você vai pegar o líquido, ou seja, o que o Brasil tem de reservas e tal, ele pega e reduz a dívida líquida. Então, isso é bom. E quando, por exemplo, a taxa Selic cai 1 ponto percentual, a dívida líquida também cai só que aí 34 bilhões, e aí cai a dívida bruta e a dívida líquida. Agora, quando sobe 1% o índice de preço, aí a dívida líquida sobe. Então aí vamos entender o seguinte: por que a taxa de câmbio não cai? E por que o governo não sobe os juros? Na verdade é o seguinte, olha, essa tabela ajuda a explicar. Se o real desvalorizar, então, por exemplo, sobe de 5,40 para 5,50, a nossa dívida diminui. E se a taxa Selic, o governo está forçando para baixo, mesmo que artificialmente, mas forçando para baixo, também diminui a dívida líquida. Então, isso é algo bom, isso dá folga. Agora, o problema é controlar o índice de preço. Então, como a inflação está subindo por causa do dólar, veja que não é fácil. Se o dólar, se o real desvalorizar, é bom de um lado, é ruim do outro. Na verdade, quando a gente olha o líquido aí, a gente diminui a dívida em 12 milhões quando desvaloriza, mas sobe um pouco aí o índice de preço. Aí, quando a gente coloca os dois juntos, ainda o impacto ainda é melhor. Por isso, o governo ainda prefere, assim, deixa o dólar lá em cima, desvaloriza, porque isso dá uma folga na dívida. Está aí um dos motivos porque o governo não quer agora forçar essa taxa de câmbio para baixo e porque o governo quer manter a taxa Selic embaixo. Bom, com tudo isso, vamos ver se a gente está quebrado ou não, vamos concluir isso? Então, dados esses critérios, vamos lá. Prazo, quanto percentual do PIB? Eu diria que aqui a gente está, vou colocar aqui um vermelhinho. Não está dos melhores, não é o fim do mundo, mas está muito, vamos dizer, poderia ser, a dívida podia diminuir um pouco mais. Quanto ao prazo, eu colocaria aqui uma cor amarela. Então, olha, o prazo é pequeno, assim, já foi, não caiu, mas está caindo. Aliás, já foi perto de 4 anos, está caindo, já está por volta de 3 anos e meio, e pelo que parece ainda vai continuar a cair. Então, muita dívida num prazo pequeno não é uma fórmula muito boa. Porém, o custo é algo positivo. O custo está baixo, muito bom. Para quem a gente está vendendo essa dívida, também é algo muito bom. Então, está comprando, quem está assim, tá bem equilibrado, as instituições financeiras estão apoiando. A percepção dos credores ela é boa, apesar disso eu vou colocar aqui um amarelo, porque o rating não é dos melhores. A rolagem, estamos rolando, mas talvez vai ter que mudar um pouco a forma de que títulos a gente está rolando. E a composição, eu vou colocar um verdinho aqui.
Eu acho que a composição está boa, tá bem equilibrada. Então, na verdade, estamos quebrados? Não. Não estamos quebrados, ainda estamos bem longe de estar quebrado. Vocês podem ver, assim, os credores estão comprando, a percepção deles, assim, tudo bem, o Brasil está muito endividado, tá. Mas estão um prazo razoável, o custo está baixo, os credores estão comprando, a percepção ainda é boa, o país ainda tem perspectiva, a gente não olhar nem lá da receita, estamos olhando só da dívida. Estamos rolando as dívidas, e acho que tem espaço, inclusive, para rolar mais dívida de longo prazo. Vai talvez mexer nessa composição, que talvez isso não seja do agrado do Tesouro Nacional, mas parece assim, ainda é possível aumentar esse prazo e essa rolagem, e talvez com um prazo maior e mais títulos indexados à inflação, talvez atraia até mais credores, como fundos de previdência. Mas, assim, concluindo, não estamos quebrados, estamos tranquilos. E esses são alguns indicadores ou coisas que a gente tem que olhar. E aí mostrei para vocês onde olhar certos dados e tal para comparar, antes de chegar e ficar preocupado e sair fazendo loucura por aí. Muito bom, pessoal. Então, concluindo, respondendo a pergunta, não estamos quebrados, e aí alguns indicadores de como que a gente pode tomar essa decisão, e podem deixar o presidente tranquilo, o seguinte, não, seu presidente, por enquanto, estamos bem, mas muita atenção, muito trabalho adiante para reconstruir a economia e reverter toda essa situação, até porque não basta só, assim, a gente tem que reduzir a dívida até para ter espaço para ter mais investimento e fazer o país crescer. Por isso é importante também reduzir o tamanho dessa dívida. Tá bom? Até mais.